São 3 os fatores que dificultam a castidade masculina: o mundo, a carne e o demônio. Vocês podem estar estranhando um pouco porque eu tô sozinho aqui, a Beatriz está atrás da câmera. E esse assunto eu venho trazer, nós pensamos em trazê-lo porque é importante para nós homens, então trazendo esse assunto com alguma autoridade na vivência do que é a castidade masculina. A castidade masculina ela tem algumas dificuldades de ser vivenciadas, mas nada que o tempo não possa ajudá-los a vivê-lo, a viver a castidade. A castidade tem por finalidade amar ainda mais Jesus Cristo. Então, cada vez que nós nos tornamos mais castos, não é para nós mesmos ou apenas uma aparência, apenas um invólucro. É para que nós nos tornemos mais a Cristo. Nós possamos amar ainda mais Jesus Cristo. Então, essa é a finalidade última da castidade. Apesar dela ter outros efeitos benéficos a longo prazo e a curto prazo também, a finalidade última é amar Jesus Cristo. Então, quais são essas dificuldades? Nós, homens, temos grandes tentações. Como foi dito no início do vídeo, o mundo. O mundo é um grande problema para nós, porque o tempo todo nós somos tentados a ver, a ficar se deleitando com certa imagem, a ficar fixo o olhar em certas imagens, principalmente meninas imodestas. Então nós temos esse grande problema, porque nós somos facilmente atraídos por certas ocasiões. E o mundo, infelizmente, ele contribui para que esse pecado, né, essa luxúria masculina, ela seja acentuada. Então, desde quando você está passando de carro ou a pé e tem um outdoor com uma mulher imodesta na foto, ou meninas, né, no verão agora, independente se é verão ou inverno, mas no verão se acentua isso, elas estão imodestas e nós olhamos. Então, esse olhar, e depois olhar de novo e fixa o olhar, isso tem um erro muito grande por trás dele, porque cada vez que nós olhamos, nós potencializamos o futuro pecado. Por que acontece? Quando nós olhamos, o nosso cérebro descarrega dopamina. Descarrega dopamina porque aquilo é bom de ser visto e nós queremos ver de novo. Veja que eu não estou nem falando do pecado em si ainda, estou falando do futuro pecado. Então o pecado está em potência. O pecado está em potência, ele vai ser realizado. Mas para que ele se torne ato, você precisa de várias potências, várias vezes você precisa ficar olhando, várias vezes você precisa ficar se deleitando e pior, desejando, para que você transforme aquele pecado em ato. Mas olhar já é pecado. Olhar em si já é pecado. O que acontece é que você pensa, essa crença limitante de que é só um pecadinho, é só uma olhada, mas exatamente esse é o problema, porque você começa a somar cada vez que você olha. E não é apenas algo teológico, mas é algo da biologia do ser humano, ou seja, cada vez que olhamos, liberamos dopamina no nosso cérebro, e essa dopamina faz com que nós tenhamos muito mais instinto de caça, ou seja, vamos procurar mais mulheres belas para serem observadas. E o pecado da luxúria da mulher é gostar de ser vista. Então, um pecado contribui com o outro. Então, o homem não deve olhar em nenhum momento. Se acontecer de você estar passando na rua e o olho bater, você desvia. Não pensa, não faz trato com o olhar, não faz trato com o demônio, porque ele sempre vai ganhar. Ele é o pai da mentira. Ele sempre vai dizer, não, mas é só um pecadinho. É só dessa vez. Na próxima eu não faço. Não, exatamente naquele momento tu tem que parar. Exatamente ali que tu tem que cortar o mal pela raiz. Inclusive, nós podemos nos deleitar não só com imagens reais, ou seja, com vídeos, imagens ou mulheres reais. Nós podemos nos deleitar com imagens da nossa imaginação, porque a nossa imaginação vai trazer as imagens concebidas anteriormente. Então, nós gostamos de imaginar, de ficar naquela concupiscência, de ficar se deleitando com aquela imagem, com aquele pequeno prazer. Mas isso, infelizmente, leva ao ato. E ao ato leva problemas como masturbação e sexo desregrado. Esses dois atos, que são pecados muito graves, eles só acontecem porque você teve pecados veniais antes.
eles não vão acontecer de uma hora para outra. A não sei que você seja tentado pelo demônio, mas nós vemos que a carne e o mundo contribuem com os pecados veniais. Primeiro porque a carne é o nosso corpo, que tem as tendências ao pecado, as inclinações. E a alma, se for potencializada assim, vai pecar. Outro é o mundo, que a gente sabe que o mundo contemporâneo, né, a ideologia modernista, ela é contra a castidade, é contra a modéstia, é contra você se preservar. Então, esse mundo moderno, essas ideologias, essas novelas, esses filmes, né? Então a gente está falando do meio cultural. O meio cultural também não ajuda, é um grande problema. E também as pessoas que se vestem de forma imodesta. Então nós homens temos que preservar a nossa castidade, primeiramente no olhar. O olhar é fundamental. Então para quem viu aquele filme Bird Box, e é um filme muito importante porque ninguém pode ver, os olhos estão tampados. Então o homem, não é que ele não possa olhar o mundo, mas ele não pode se deixar ser atraído pelas coisas que não nos levam a Deus. Aristóteles, no seu livro Metafísica, no início do livro ele coloca que nós desejamos o conhecimento. E o conhecimento vem através dos nossos sentidos. E o melhor sentido que nós temos é a visão. Ou seja, ele está descrevendo ali que a visão, para nós, é maravilhosa, nós gostamos de ver, mesmo que pacificamente, mesmo que nós não estamos lendo ou utilizando a visão de forma ativa, mas nós gostamos de observar. Então, Aristóteles ali no começo já está falando da concupiscência dos olhos. Então nós gostamos de ver coisas que não nos levam a Deus, formas que não nos levam ao Senhor. Então quando você observa uma menina e se sente atraído por ela, a chance de você procurar uma pornografia ou uma masturbação depois é muito grande, porque você jogou dopamina no seu cérebro, deixou o pecado em potência e depois ele se transforma em ato. Então para sair de potência e ato é muito rápido. Jesus pergunta às pessoas sobre o adultério. Então adultério as pessoas respondem, é pecado. Mas Jesus responde que aquele que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Ou seja, o próprio desejo, que não é um ato, mas é uma potência, já é pecado gravíssimo. Tu tá entendendo? Porque você vai pecar futuramente. Tu vai pecar. E isso era um ensinamento de Jesus há 2000 anos atrás, mas que exatamente esse é o problema. Então a gente tem uma explicação científica do porquê que isso acontece, porque a gente tem uma injeção de dopamina no cérebro, e temos uma explicação teológica, porque você vai buscar algo para sentir prazer com o que você desejou. Então você não pode desejar nenhuma mulher, a não ser os casados, com a legítimo casamento sacramental, os dois juntos. Essa é a única condição que você pode desejar uma mulher, é você ter por finalidade ter uma relação com ela no casamento. E vocês têm que estar abertos à vida. Essa é a única condição. As outras condições, mesmo a sua namorada, você não pode desejá-la. Porque você, como namorado e namorada, são castos. Ou seja, vocês não irão ter uma relação sexual. Então, vocês não têm finalidade em desejo. Então, você não pode realizar esse ato. Então, a castidade é como se fosse a coroa, a coroa da glória. Porque nós parecemos com os anjos quando praticamos a castidade. E é do pensamento, a atitude, que nos transformamos, entre aspas, em anjos. Porque é exatamente isso. A castidade nos preserva e nos conduz à verdadeira sexualidade, que é no futuro casamento com a sua esposa, legitimamente no sacramento do casamento, abertos à vida. Essa é a única condição. Então, qual é a finalidade de você cometer esses pecados de contra a castidade, como masturbação, pornografia, ou, pior ainda, porque esses pecados são pecados grosseiros, que nós percebemos, mas qual a finalidade de ficar desejando alguém ou algo? Qual a finalidade de ficar desejando uma mulher? Não existe a finalidade, a não ser o pecado. Então você vai pecar. Então nós homens, né, tem os vídeos do Padre Paulo Ricardo, que vão ficar aqui na descrição do vídeo, que é o mal da pornografia e da masturbação. Esse é só um primeiro passo para uma vida de castidade. Existem vários outros passos, certo? Você não precisa de pornografia e você não precisa de masturbação para ser homem. Você não precisa dessas coisas
para ser homem verdadeiramente. Quem utiliza-se desses dois recursos, que é a masturbação e a pornografia, você está tendo um ideal de homem errado. Esse ideal de homem que tem que pegar todo mundo, tem que sair fazendo sexo com todo mundo, esse não é o ideal de homem correto, verdadeiramente ordenado por Deus. Esse não é o homem real. Esse é o homem feito pelo mundo, pela carne e pelo demônio. Nós, homens, a castidade para o homem não é uma menina bonitinha com lacinho. É um guerreiro, é um templário com a armadura forte, com seu escudo, com a sua espada, guerreando contra o mundo, o mundo da carne e o demônio. Nós, homens, temos que ser essa muralha, temos que ser esse guerreiro medieval pronto para a batalha. E é difícil porque o mundo não colabora, as coisas não colaboram. Você sai na rua, ou você olha para baixo, ou você olha para cima, porque o mundo está imodesto. É claro que no começo vai ser muito difícil de praticar a castidade. Vai ter caídas? Vai ter tropeços? Vai. Mas se você tropeçar, você vai ficar no chão comendo lama ou vai levantar, se confessar e se lavar dos seus pecados? Então é necessário que você tenha paciência para você conseguir sair do pecado e continuar a vida de castidade. Então, dicas. Número 1. Dica número 1. Terminou de rezar durante a noite, vai dormir. Não fica olhando mais nada, seja Instagram, Facebook, redes sociais em geral, ou qualquer outro tipo de vídeo no YouTube, Netflix, etc. Vai dormir. Porque o efeito a longo prazo no seu imaginário te dificulta dormir. E quando te dificulta dormir, pode te levar, como você está entediado, a fazer um ato pecaminoso. Regra número 2. Nas suas redes sociais, se existem pessoas imodestas, você exclui. Porque, veja bem, essas meninas imodestas, elas não estão sendo meninas, entre aspas, sensualizadas. Elas não são parte não é uma atriz pornô. Mas o fato de você estar desejando aquela menina e ela estar vestida de forma imodesta, ou às vezes até pelada, né? Se você está olhando, porque você já está pecando. Então, para que você vai observar aquela pessoa? Então, ou você para com as redes sociais, ou você para de segui-las. Porque não é importante, aquilo te prejudica. Então essa é a segunda dica. Terceira dica, são objetos e imagens que te levam ao pecado. Então se você está buscando a castidade, se livre de todas as coisas que te levem ao pecado. E você sabe exatamente isso que eu estou falando. Se livre de toda a pornografia que você tem, de tudo, seja imagens, vídeos, sons, etc. Até imagens de mulheres que estão apenas com alguma roupa, mas estão sensuais. Se livre de todas elas, porque isso dificulta o seu imaginário. Porque aquelas imagens vão retornar na sua mente mais tarde. O que São Paulo fala quando ele está preso em Roma, ele fala dos espinhos. São exatamente isso. Santo Agostinho fala isso, e a dificuldade da conversão de Santo Agostinho é exatamente isso. São os espinhos que ele tinha no passado. Então se livre disso. Porque quanto mais você olha e tem amor por aqueles objetos, mais vai te fazer a pecar. Quarta dica, séries e filmes. Séries e filmes são importantes você procurar, porque se você tem uma série e um filme que são imodestos, que transformam o sexo em algo extremamente carnal, está dificultando o seu imaginário, está te dificultando a entender o que é a castidade. Então procure sempre filmes e séries que corroborem com a castidade, que te ajudem a buscar a castidade, porque as séries e os filmes, eles são algo que nós podemos ver, né, porque faz parte do nosso meio cultural, mas não se entregue a novelas, a séries e filmes imodestos, porque isso prejudica. E nós, homens, principalmente, a dificuldade de algumas mulheres entenderem que elas precisam se vestir modestamente é porque nós, homens, olhamos a qualquer mínimo sinal. Aqui, principalmente o homem que está buscando a castidade, porque ele sabe que não pode olhar, mas o demônio vai lhe tentar exatamente naquilo. Então, menina, se você tem amor ao seu irmão, se você tem amor ao próximo, se vista modestamente. Isso não é desculpa para o homem olhar. Não é desculpa. Mas ajude-o. Já diz São Paulo. Não faz com que o seu irmão tropece, seja escândalo, mas edifique-o. Então a castidade feminina, que está ligada à modéstia, é exatamente isso. Então
a castidade masculina, essa dificuldade é porque nós somos tentados facilmente pelo olhar. Então, nós homens temos que cuidar dos nossos sentidos. Até quando você vai cumprimentar uma mulher, o jeito que você olha uma mulher, o jeito que você fala com uma mulher. Então é necessário esquecer o ideal de homem do mundo e chegar no ideal do homem que Deus criou. Obrigado pelo vídeo. Curtam, compartilhem e deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou ou não, mas deixe seu comentário importante. Obrigado, salve Maria!